E aqui, nós vamos seguir aqui, olha só o círculo da síndrome do intestino irritável. Inflamação da rede intestinal, má absorção de nutrientes, vitamina B12, magnésio, ferro. Aí você, mulher, começa a ter dores no organismo, dores na musculatura. Quando eu trabalhava no hospital, tinha uma siglazinha que chamava assim, aí a mulher vinha cheia de dores, mal-estar, depressão, aquela loucura toda, né? E reclamava para o médico, o médico fazia exames, pegava os exames e não dava nada. Aí a sigla era PITI. Trata ela como um piti. Quer chamar a atenção. Hoje, o nome é mais bonito. É depressão subclínica feminina. Melhorou o nome para vocês, mulheres. É a mesma coisa. Depressão subclínica feminina. Por quê? Você tem dores orgânicas, você tem mal-estar intestinal, você tem desânimo, você tem cansaço. E às vezes os exames estão corretos. Mas você não tem energia real, você não tem energia, força, atividade real. Por quê? Você está 24 horas trabalhando. Você não consegue descansar, principalmente a mulher que tem marido e que tem filho. Né, Tati? Dos filhos, pior do que o marido, né? E a mídia fala pra você que você tem que estar bonita, você tem que estar elegante, você tem que estar charmosa. Não importa se você está sangrando. O sangramento é uma motivação para vocês, mulheres, romper todas as cadeias negativas. E segue a vida. Não dorme à noite, acorda baleada, segue o dia, mas sempre tem uma amiguinha que ela tem um comprimidinho mágico para lhe dar. Toma isso aqui, amiga. Você vai dormir com uma flor. Às vezes é um medicamentinho. Como? Uma droguinha, né? Às vezes, Rivotril, gente. Quando eu trabalhava em farmácia, o Rivotril era azul, ficha azul. Você tinha que ir lá, dar entrada, pegar os dados da pessoa, vir os dados do médico, registrava no sistema, aí podia vender o medicamento. Hoje ainda é, mas muita gente tem Rivotril. Dá com pau. E toma o Rivotril. Pra quê? Pra ficar mais calma, dormir à noite. Mas por que ela não dorme à noite? Porque ela não tem energia. Ela está com alteração. Começou isso aqui, ó, síndrome do intestino irritável. Então ela não tem absorção correta. Não tem vitamina B12. Aí gera dores no organismo. E aí esse processo, ó, começa o quê? Resposta imunológica. Então começou a alteração fisiológica no mundo energético, lá no processo energético, no você energético. E através disso aqui começa a se materializar no órgão. E aí começa a adoecer o órgão. Começa a adoecer aqui, ó, intestino. E aí depois vai adoecer outros órgãos. Questões da rede intestinal, intolerância alimentar, gera inflamação, doença autoimune. Por que há doença autoimune? Porque o organismo está identificando dentro de nós algo que não é correto para ele e ele começa a atacar. E ela começa a atacar nós mesmos. Mas por que ele ataca nós mesmos? Por causa disso aqui, ó, olha a progressão do intestino irritável. O estresse exacerbado, o estresse exacerbado, ele mata. Ele altera a pressão cardíaca, ele altera o batimento cardíaco, ele altera o batimento mental, a vibração mental. Partículas de comida, drogas, gente. Quem de nós aqui, nos últimos 10 dias, tomou um medicamento anti-inflamatório? Vamos ser justos. Quem tomou? Você tomou? Pro estômago. E aí, gente, anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios, eu estava agora, eu ri com uma colega lá dentro de uma cidade do Rio Grande do Sul, nutricionista, e aí no bate-papo, com mais intimidade, ela assim, antes, me ajuda.
Meu marido, professor de educação física, toma anti-inflamatório continuamente. Tá gordinho, não faz exercício físico, e aí quer jogar bola, vai jogar, fazer um exercício lá meio louco, e aí sente dores, a lesão osteoarticular e anti-inflamatório. Esse dia com alteração de baço, por causa da quantidade de anti-inflamatório. E aí tomamos anti-inflamatório. Quando eu trabalhava em farmácia, tinha um medicamento chamado Tandrilax. Quem conhece Tandrilax? Vou fazer a propaganda do Tandrilax. Quando a gente vendia um Tandrilax, veio prescrição médica. O Tandrilax ele tinha um anti-inflamatório, diclofenac sódio, tinha o carisoprodol, um relaxante muscular e mais o paracetamol na composição e cafeína. Era o bam para inflamação e dores musculares. Mas o processo era geralmente para inflamação osteoarticular, coisa mais pesada. Hoje, você está com uma dor, você vai ali na farmácia e pega uma caixinha quadradinha desse mesmo medicamento com outro nome, 4 comprimidinhos. Um medicamento complexo com anti-inflamatório real, relaxante muscular, mais antitérmico e analgésico, mais o estimulante que é a cafeína. A Lavonté. E aí você joga isso para dentro do organismo, você altera a microbioma intestinal, você lesa órgãos internos, você intoxica órgãos internos. E a dor vai e volta, porque você está fazendo o que? O processo de cronificação. Você está cronificando o processo. Quando você toma um omeprazol por estômago, você está apenas cronificando o processo. Por quê? Só para falar do processo do omeprazol a nível de estômago, nós poderíamos falar 2 horas de toda essa fisiologia para você entender o que ele faz e o que ele causa de mal-estar, de efeito colaterais. Era um medicamento que foi feito para seu uso por pequeno espaço de tempo, com controle médico e com alteração dietética. Entendeu? Mas o controle dietético, todo o processo fica fora e entra o anti-inflamatório, o omeprazol, faz o processo, cala a boca e segue o processo, segue a tua vida. E aí você está lesando outros órgãos, principalmente a parte intestinal, e aí você tem o que? Alterações. Pessoas que tomam omeprazol continuamente, você tem alteração em toda essa microbioma, má absorção de nutrientes, e aí você tem o que? Dores crônicas. E outros processos tratados. Mas então aqui, ó, olha o processo aqui. Esse aqui é a parede intestinal. Começou a ser inflamação nessa alteração. Aqui são 100 trilhões de bactérias. Esse microbioma tem bactérias benéficas e bactérias ruins. O H. pylori, para vocês terem ideia, que fica no estômago, gera gastrite, ele está ali continuamente. Só que quando esse microbioma está equilibrado, o próprio sistema imunológico defende e altera, ele não gera problema. Agora, quando a gente gerou essa inflamação, alterou todo o processo do microbioma, as bactérias nocivas se tomaram conta, aí começa a lesar um órgão e gerar uma doença manifesta. Gente, isso aqui é que nem aqui, ó. Nós estamos agora aqui tranquilos. Por quê? Porque sabes que tem polícia, sabes que tem justiça, que se pegar o cara aqui ele vai ser preso. Mas se não tivesse nada disso, os bandidos estariam aqui, poderiam assaltar nós aqui, fazer o que quiser e não teria para onde correr. Mais ou menos assim acontece no nosso organismo continuamente. O sistema imunológico é esse que é o nosso policiamento dentro do organismo. Qualquer alteração, ele vai lá e manifesta os sintomas. Uma febre é um sintoma que algo está errado no organismo. Mas nós somos ensinados desde pequeno o quê? Toma um antitérmico. Cala a boca. Fica quieto, eu não quero saber de uma febre agora. Entende? Desculpa o teu nome? Como? Isolete. A Isolete estava no trabalho hoje e aí ela atendeu um cliente e o cliente estava passando por um processo agressivo lá de um problema e ele é agressivo com a Isolete. Cara, a Isolete é obrigada a segurar aquilo e engolir. Porque ela trabalha na loja e o cliente é o dono de, né? Não é o cliente que manda? Mas a Isolete, depois ela ficou aqui, e ela precisa falar para alguém, e ela não consegue falar.
E ela fica com aquela informação traumática, daquele mal-estar que aquela pessoa, que às vezes ela nem foi por telefone, às vezes gerou um mal-estar terrível. E ela teve que fazer o quê? Engolir. Alterou o pH do estomacal, alterou parte, veio aqui também e alterou todo esse processo aqui. Porque a reação do que você sente a nível cardíaco responde a nível cérebro, o cérebro interpreta como bom ou como ruim e ele se defende. E aí a ramificação com o intestino é imediatamente. Ligação cérebro-intestino é íntimo, extremamente íntimo. Não tem como você estar nervoso, dar aquela diarreia? Você vai ter que falar em público, daquele mal-estar, aquelas cólicas intestinais. O sistema é intimamente ligado, gente. Então, olha só esse processo aqui. Vamos em frente para seguir aqui. E aí começa o que? A manifestação, ó. Cérebro, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, pele, acne, irritação eczêmica, psoríase, tireoide, tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, doenças graves. Ai, olha só que interessante. Mulheres traídas. 2 órgãos imediatamente que mostram tireoide, alteração gravíssima de tireoide e câncer de mama. Isso não se fala. Vocês sabem disso? Você já tinha visto falar disso? Olha aqui, ó. Sinos, resfriados frequentes, sensível a alimentos, alterações inflamatórias a nível intestino, responde à parte nasofaríngea com inflamações. Mas também aqui na parte sinusial, observe crianças com sinusite contínuas. Ela não está conseguindo respirar o ambiente. Às vezes está num ambiente hostil. Papai e mamãe hostilizando o ambiente. Energia negativa contínua, agressiva, mal-estar. E a criança gerando inflamação contínua respiratória. E aí você gasta uma grana violenta com esse filho no médico e enche o saco, porque você tem que levar diretamente lá. Antibiótico, anti-inflamatório, corticoide. Alterações de juntas, artrite reumatoide, fibromialgia, dores de cabeça. Gente, olha aqui, ó. Fibromialgia é a doença da moda. Você é nutricionista? Fibromialgia não é doença da moda? Gente, quando eu trabalhava 10 anos atrás, eu já estudava fibromialgia. A cada 20 pessoas com fibromialgia, mais de 15 são mulheres. E começa onde? Aqui, intestino. Não é verdade? Intestino. Inflamação intestinal, má absorção dos nutrientes, come, mas não entra os nutrientes, não há assimilação dos nutrientes, alta carga de inflamação, de toxinas, porque se o organismo não absorve corretamente os nutrientes, vai gerar toxicidade, e essa toxicidade gera inflamações, então gera inflamações, vai gerar inflamações em todo o organismo, e aí a fibromialgia intoxica o organismo todo, microcristais em toda a parte muscular, não tem complexo B, não tem vitaminas, não tem oligoelementos, que gerencia a parte da personalidade também. E aí na fibromialgia sempre tem um gatilho emocional. Sempre tem um gatilho emocional. A dor tem um gatilho emocional. Gente, você alterou, deu uma dor na coluna. A dor na coluna é a principal. Qualquer alteração emocional, evento, sentimento que você está passando, que você não consegue rompê-lo, degluti-lo, metabolizá-lo, ele te altera a coluna e chega a te quebrar uma coluna. Parece meio agressivo quebrar uma coluna. Eu atendi uma cliente que ela estava totalmente contorcida assim, ó. Assim, ó. Mas vamos conversar com essa mulher? Posso olhar o corpo dela aqui, eu não posso olhar ela aqui. Eu tenho que ir lá entender essa criança que está dentro dela, lá na base infantil. O que te aconteceu?
Onde é que foi o momento que te aconteceu? Onde começou essa informação errada? Então estou falando da parte intestinal, mas também estou falando para vocês desse processo que é muito superior à parte intestinal. Lembra que estou falando aqui vocês de dois mundos. Esse mundo fisiológico, essa energia condensada e essa energia propriamente dita. Então olha aqui, ó, as alterações. Aí aqui esse intestino é que nem uma pele, gente. Essa pele aqui, ela é feita para nos proteger, para não entrar microbiomas aqui, bactérias, fungos para dentro dela, nos protege. E nós estamos cheios de bactérias continuamente aqui, gente, cheios. E nós temos que ter as bactérias continuamente na nossa pele para nos proteger, gerar processos orgânicos corretamente. Aquela ideia de usar Protex, que elimina 99% das bactérias, é um veneno. Você tem que manter as bactérias corretas em todo o nosso organismo, ele faz parte do nosso organismo. Nós temos mais de 100 trilhões de bactérias dentro do nosso corpo, gente. E ele faz parte do nosso corpo, então a bactéria não é o problema. Bactéria não é o problema. O terreno alterado é que é o problema. O terreno intestinal alterado é que é o problema. Então aqui, ó, o intestino, aí ele começa o quê? A abrir essas fissuras. E aí começa a entrar para a corrente sanguínea toxinas. O glúten gera uma cola aqui no intestino. Ele não é metabolizado, então ele começa a gerar cola ali e vai gerando cola dentro do intestino. Uma vez eu atendi, vocês já ouviram falar de hidrocolonterapia? Você já ouviu? Já viu? Hidrocolonterapia. Gente, era magnífico hidrocolonterapia. Como é que era isso? Isso é uma terapia que vem do Antigo Egito. No Antigo Egito o cara ficava de quatro, botava o mundão para cima, amarrava um trocinho lá com um cano de bambu, via retal, jogava uma água com ervas aromáticas, elas entravam via ânus, passava dentro do colo e começava a fluidificar e tirar as toxinas, limpar o intestino. Antigamente nós fazíamos o quê? A mamãe e o papai acordavam a gente às 4 da madrugada para tomar óleo de rícino com me ajuda, óleo de rícino com sulfato de magnésio, que é o sal amargo, certo? Dava às 4 da madrugada, dava aquele carcaço violento, o cara já ficava torto, e aí depois tomava o quê? Óleo de figo de bacalhau. Naquele tempo não tinha o saborzinho, né? E Sadol Biotônico Fontoura. E não podia comer antes das 10 da manhã. Purgava o organismo. Soltava a bicha. Isso é muito tempo. Não, mas aí que tem. Olha só. Aí o que acontece hoje, nós não fizemos mais isso, né? Você prescreve vermífugo para os teus clientes no consultório? Nutricionista atualizada. Você prescreve? Porque, gente, esses dias, olha só, aconteceu uma nutricionista lá de Joinville. Eu num bate-papo assim, aí eu falei desse produto nosso aqui para ela. Alta carga antioxidante. E aí, ela pegou para uma cliente, um menino de 4 aninhos, com inflamações brônquicas continuamente, antibiótico contínuo. Sabe aquela criança que vive doentinha, respiratória, e aí toma antibiótico recorrente, aquela coisa que é uma sangria dentro da criança? E um estresse para o papai e mamãe, porque vai para o hospital, volta, e aquele negócio não para, é um estresse tremendo. 4 aninhos. E ela pegou 2,5 ml desse produto, que é apenas um suplemento nutracêutico com antioxidantes, feito de frutas liofilizadas. 2,5 ml. A criança, prisão de ventre crônica. 2 dias, as fezes saíram extremamente escuras, fétidas, com muco. A mãe se apavorou, ligou para a Nutri se apavorou porque não sabia o resultado do produto nesse nível, me ligou, dei o suporte para ela, liguei para a mãe da cliente, fica tranquila, graças a Deus o processo do organismo começou deu força para esse organismo agora se autodefender. 7 dias, cocô, estilo bananinha, clarinha, 8º e 9º dia começou a colocar cabeça de tênia, solitária. Tem algum antivermífugo aqui? Não. Alta nutrição. Da alta nutrição para o nosso corpo, ele responde.
Ele responde. Então, afecções mucóticas começou a ser eliminada. Então, na parte intestinal de uma criança. Então, isso aqui que acontece o quê? Aí essa criança começa com esse processo de medicamento desde pequeno. O que começa com essa parte intestinal aqui, ó? Essa junção que é apertada aqui, ó, que protege de não entrar bactérias, fungos, o que for lá para dentro. Ele começa a se abrir, abre-se essas fissuras por causa dessa inflamação. E aí começa a entrar patógeno de todo tipo, que vai cair nessa parede, entrar nessa parede aqui, ó, e vai cair na corrente sanguínea e vai para o fígado. E aí o fígado se ferra. E ferra todo o organismo, e você acaba, e eu acabamos se ferrando também. Então olha o processo aqui de inflamações contínuas que acontece no organismo. Então olha só isso aqui, ó. Um fígado gorduroso. Quando se falava de gordura no fígado, antigamente, se falava de cirrose hepática, certo? E quem é que tinha cirrose hepática? O cara que tomava uns pifão, manguaça, cachaça, certo? Hoje, 22, 23 anos, pessoas joviais que não tomam nenhum tipo de bebida alcoólica com gordura no fígado em nível, às vezes, muito alterado. Por quê? Por causa dos carboidratos simples. Nossa alimentação hoje rica em farináceos com alta intoxicação. Você vê que loucura? E olha aqui, ó. Aí o que acontece no fígado, na parte intestinal, e essa vesículazinha aqui, esse negocinho verdinho aqui, que tem funções extraordinárias dentro do organismo, hoje está sendo deletada, cortada à torta e à direita. Você pode observar mulheres de 22 a 28 anos, já estão perdendo exacerbadamente essa glândulazinha aí, ó, que tem várias funções dentro da parte intestinal. Olha aqui, ó, uma cirurgia extremamente simples. Faz 3 furos na barriga, bota os ferros lá para dentro, corta o órgãozinho lá que Deus fez, botou no seu corpo nasceu com esse orguinho. Ele ajuda a metabolização da vitamina, a absorção das gorduras, todo o processo digestivo, estímulo intestinal, limpeza intestinal. Aí você tira e recebe de brinde isso aqui, ó, pedrinhas preciosas, que você guarda. Certo? E aí hoje nós temos um programa, graças a Deus, com alta resolutividade, para limpeza intestinal profunda e que limpa e sai toxinas desse fígado e dessa vesícula no 8º dia. Então hoje é um programa que eu trago para nutricionistas, para médicos profissionais que estão nesse nível, que hoje não tem hidrocolonterapia, que faz o processo de limpeza através de água ozonizada a nível de intestino. E esse aqui eu faço o processo de limpeza e de nutrição já no mesmo programa. Aí tiro essas pedrinhas hoje com um programa desse. Eu consigo ajudar uma pessoa, um profissional principalmente, que tem os exames corretamente da área de fígado, que faz os exames de ressonância, faz exames corretos na área de vesícula, que consegue desmanchar essas pedrinhas com 2, 3 programas desse e retirar uma pessoa dessa de uma cirurgia e de perder um órgão tão importante dentro desse organismo. Então, vamos rapidamente finalizar. Então, olha só, incidências de câncer dentro do intestino, nosso organismo. A grande parte de incidência de câncer, ó, cólon sigmoide e cólon retal. Aqui, essa parte aqui, ó, a área mais ácida do cólon retal do nosso organismo. Aqui fica extremamente ácido. Aí as pessoas me perguntam, antes do Naturify você pode usar para a parte de hemorroidas? A hemorroidas, uma das grandes causas dela aqui é a alteração intestinal, a pressão desse material aqui, pressão para fazer a evacuação, pressão que exerce os materiais endurecidos aqui dentro desse intestino. Imagine o material parado por 7, 8, 9, 10 dias aqui dentro desse intestino, fermentando, apodrecendo, gerando gases altamente intoxicantes, gases inflamáveis. Aqui nessa parte intestinal, principalmente nisso aqui. Aqui é o sifão do intestino. Aqui é um problema porque ele é um sifão. Ele faz um processo, aqui assim, ele faz um processo para dentro assim, ó, e aí fica a água parada ali, altamente ácida dentro dessa região. Aqui é onde acontece mais o processo, ó, de câncer dentro do nosso intestino. E aí o que acontece é que essa circulação do cólon, da parte retal, é extremamente sensível. Então essa extrema acidez aqui, ó,
acaba o quê? Lesando essa microcirculação retal, gerando as hemorroidas internas e depois as externas. Por isso que muitas vezes a gente faz a cirurgia e não melhora. Porque não melhorou o processo. Ele veio aqui, cortou, tirou aqui aquele excesso de pele, dessas veinhas que estão estouradas, mas o processo aqui, ó, não foi mexido, não mandou para uma nutri para melhorar a parte digestiva, melhorar a parte da alimentação, retirar os alergênicos, fazer uma melhora do microbioma intestinal. Qualquer investimento na área intestinal é caríssimo. Mas na unha, no cabelo, na pele, todo investimento é maravilhoso. Então olha só, nem vou mostrar isso ali, olha só. Tá? Gente, isso aqui é real, é contínuo hoje. Tá?